meu amigo, estamos conhecendo a Bíblia numa jornada de 66 dias, cada dia um livro, é um estudo fantástico da palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus falou e tem falado conosco por meio dos seus profetas. Estamos estudando agora os livros proféticos e hoje vamos conhecer o livro de Ezequiel, um grande profeta. E se você não esteve vendo o nosso vídeo de Isaías e de Jeremias, eu convido que você veja esses dois vídeos antes de ver esse aqui do profeta Ezequiel. Porque Ezequiel, ele vai viver no mesmo contexto das profecias de Isaías e de Jeremias. Como nós vimos antes, Isaías viveu 100 anos antes de Israel ser derrubado pelo rei da Babilônia, né? O reino de Judá ser invadido pelo reino da Babilônia por Nabucodonosor. Isaías viveu na mesma época. Ele era profeta em Judá antes de Jerusalém ser invadida e destruída e também de serem levados como cativos. Ezequiel, ele vai se levantar como profeta durante esse processo. Enquanto Jeremias ficou na cidade de Jerusalém, e ali a palavra profética dele é para aqueles que estão em Jerusalém ainda, que não foram levados para o exílio, a palavra de Ezequiel é dada aos que foram levados para o exílio. Porque o profeta Ezequiel, ele foi levado, ele foi deportado. Olha só que interessante. O livro começa em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 em diante, dizendo assim, ó: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quedar. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então olha só, Ezequiel, ele foi levado para o cativeiro e ele era sacerdote. Porém, ele não estava no templo, então ele não podia exercer a função sacerdotal, porque ele não podia fazer sacrifício nem nada disso. Mas Deus, lá onde ele estava, trabalhando junto aos exilados, como escravo, como servo de nações estrangeiras, Deus aparece a ele, Deus dá uma visão a ele, e ele começa a ser usado por Deus com palavras proféticas ao povo de Judá, que estava então retirado de sua terra por um povo inimigo e levado a uma terra que eles não eram donos, para viver lá e trabalhar para outros. E então esses que estavam no exílio, a estes Ezequiel vai trazer a palavra de Deus e também aos que estão lá na Judéia, mas ele mesmo estava no exílio. Então é interessante que são duas visões. Se você lê Ezequiel e você lê Jeremias, você vê que Deus fala a mesma coisa para os dois e eles viveram ao mesmo tempo. Ezequiel começou seu ministério quando Jeremias já estava na metade do seu ministério. Porém, os dois vão trazer a mesma palavra na mesma época. Se você pegar as profecias de Jeremias da metade em diante, que é depois do exílio, você vai ver que ele fala a mesma coisa que Ezequiel vai falar. E os dois enfrentaram falsos profetas. Então é interessante que Deus levanta um num lugar, outro no outro, mas surgem outros profetas com palavras mentirosas que Deus vai refutar, palavras que não vieram de Deus. A mensagem dele é a mesma mensagem de Isaías e de Jeremias. Arrependam-se. O povo quebrou a aliança, o povo esqueceu de Deus, o povo de Deus não sabe mais quem é o seu Deus, está se prostituindo atrás de outros deuses, está fazendo coisas terríveis. O povo esqueceu o que é bondade, os pais não ensinam mais aos filhos a palavra de Deus. Então agora Deus está chamando o povo ao arrependimento. E ele dá sentido aos dias que eles estavam vivendo. Ele diz, olha, nós estamos aqui por um motivo. Nossos pais erraram e nós erramos. Agora cabe a nós nos arrependermos. E Deus vai dando a ele palavras. E ele vai tendo visões. É bem interessante que durante o livro ele tem várias visões. E elas são visões proféticas, que têm um sentido para o povo de Israel, cada uma delas. E nós vamos ver agora algumas visões. Então, no capítulo 1 já é interessante que ele vê um trono de glória onde Deus está. Só que diz que ele olha para Deus e ele vê a glória de Deus. Diz que ele não chega a enxergar o próprio Deus, apenas a glória. Então é interessante que ele não bota Deus numa posição de uma figura que pode ser desenhada, caracterizada, uma figura humana. Não, Deus ali, ele é envolvido em uma superfície de glória, a qual ele não pode ser enxergado, Deus Pai, ele próprio, mas a sua glória é vista. Né? E ele vai falar muito dessa glória de Deus. Capítulo 2, Deus dá a ele uma palavra dizendo, né? Põe-te de pé e eu falarei contigo.
né? E entrou nele o Espírito de Deus. Quando falava comigo, eu me pôs de pé, diz o versículo 2 do capítulo 2. E eu ouvi o que me falava, então me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgirem contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os seus filhos são de duro semblante e obstinados de coração. É interessante que Deus diz: vou te enviar aos filhos de Israel, mas não espera que eles te ouçam. Eles não vão te ouvir, porque eles têm um coração duro. Olha o que Deus já disse para eles. E daí, depois Deus diz assim, ó: se eu te enviasse a um povo estranho, eles se arrependeriam e eles aceitariam a tua palavra. Tu seria respeitado entre eles, mas entre o teu povo tu não vai ser respeitado, porque eles são de um coração duro. Deus conhecia. No capítulo 3, então fala do comissionamento dele, né? Deus diz que vai guardar ele, que vai enviar ele. No capítulo 3, versículo 16, tem uma passagem bem interessante que Deus mostra a ele que o papel dele era de atalaia, que pode ser usado nos nossos dias de hoje para qualquer um de nós. Porque um atalaia era aquela pessoa que ficava em cima de um monte ou de uma torre com uma corneta vigiando, um vigia, ficava olhando. E daí, se ele via um inimigo vindo, um exército inimigo vindo, o atalaia tocava trombeta. E todo mundo tinha que fugir, se esconder nos abrigos, as pessoas tinham que fugir porque os inimigos estavam vindo. E ele diz: olha, você é atalaia, eu tô mandando você avisar as pessoas. Você vai falar. Então, se alguém ouvir e fugir, será salvo. Se a pessoa ouvir e respeitar o que você está falando, é como uma pessoa que ouviu a trombeta e foi. Agora, se alguém ouvir e não for, e não fizer nada, ela morrer, a culpa não é sua. Você fez o seu papel. Agora, se você não avisar e as pessoas morrerem, a culpa é sua. Porque você sabia do juízo, você sabia do que estava para acontecer e você não fez nada. Então aqui está mostrando uma responsabilidade que nós hoje como atalaias também temos. Nós atalaias não é só os pastores, não. Todos aqueles que conhecem a verdade e a palavra de Deus têm a responsabilidade também de anunciar a palavra. Porque o juízo de Deus está dado. O juízo é qual? Que quem crer em Jesus Cristo será salvo e quem não crer será condenado. Há uma salvação gratuita para todos que se entregam ao Senhor. E no dia do juízo receberão a vida eterna. Deus quer arrependimento, Deus quer entrega de coração. Agora, se a pessoa não se voltar a Deus, ela vai ser condenada. Então, nós também somos como atalaias. E se nós não fizermos isso, nós seremos responsáveis pela nossa geração se perder. E Deus um dia vai cobrar de nós. Esta palavra é forte para nós também. Inclusive no capítulo 4 diz para ele fazer uma figura com um tijolo e tal, como se fosse a cidade de Jerusalém sendo cercada, e Deus dá a ele palavras, e exatamente o que ele faz ali no sentido figurado se cumpre depois com o cercamento da cidade. Tem profecia contra a idolatria de Jerusalém no capítulo 6, que o fim está chegando no capítulo 7. No capítulo 12 ele descreve o cativeiro, fala contra os falsos profetas no capítulo 13, e ele compara no capítulo 15 Jerusalém com uma videira inútil, uma árvore que não dá frutos. Cuidado para que nós também não sejamos assim, árvores que não dão frutos. No capítulo 18, eu achei interessante e eu marquei aqui para nós lermos juntos, versículo 1 em diante, diz assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que emboataram. Tinha um provérbio então que eles diziam: os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos ficaram esquisitos. Esse era um provérbio que eles diziam para dizer: os pais fizeram algo errado e Deus está culpando os filhos. Aí diz o versículo 3 assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Então, Deus não está fazendo os filhos sofrerem o castigo dos pais. Deus está deixando claro aqui que Ele não vai cobrar de você aquilo que você não fez de errado. Deus não vai fazer você pagar por um juízo de outra pessoa. Como eles estavam usando essa desculpa: os nossos pais pecaram e nós estamos sofrendo. Não. Cada geração vai ter que viver as consequências dos seus próprios erros. A partir do capítulo 25, ele começa a mostrar o que Deus vai fazer com os outros povos, que também não só Israel vai passar por um juízo divino, mas todos os povos ao seu derredor. Assim como o profeta Jeremias também fez as mesmas profecias contra os mesmos povos. Inclusive ele anunciou que o Egito seria conquistado pela Babilônia, algo que aconteceu logo depois. No capítulo 37 nós temos uma passagem bem interessante, que é a do Vale de Ossos Secos. É uma visão que Deus deu para o profeta Ezequiel, onde Deus mostrou a ele um vale cheio de ossos secos.
Era como se um exército tivesse sido derrotado e deixado ali para as aves comerem e ficaram só os ossos. Isso acontecia, né? Nas épocas antigas, era uma forma de vergonha. Então Deus manda ele profetizar aqueles ossos, dizendo que era para soprar um vento e que os ossos iam começar a se juntar e a carne ia começar a se criar, ia se levantar um exército. E ele profetiza e os ossos se juntam, a carne cresce, os tendões, músculos, nervos, pele, e então se coloca de pé um exército. Então ele manda por último vir um vento que sopra e este vento vem e coloca vida dentro daquele exército e ele passa a viver. E ele diz que assim Deus fala que do povo de Israel que estava derrotado e morto, Deus poderia levantar um grande exército. Deus poderia de novo dar vida àquilo que estava morto. E é interessante que isso vai se cumprir nos tempos de Neemias e de Esdras, quando Deus reconstrói Jerusalém. Então aqui nós temos outras profecias, né, contra os povos distantes. Então nós temos uma passagem que começa no capítulo 40, que é uma visão que Deus dá para ele do templo. E é interessante que essa visão do templo, ela não é uma visão, apesar de ser possível fazer um desenho deste templo, né, com todas as características que ele faz, até na minha Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo de Genebra, tem um desenho de como seria esse templo, uma planta baixa, ó, para você ver. Tem em vários sites, você pode procurar, né, uma planta baixa, seguindo as instruções dele, com as medidas que ele está colocando aqui. Você vai depois comparar com o templo que foi reconstruído, você vai ver que não é exatamente compatível com o tamanho, com as medidas desse templo aqui. Porém aqui nós vemos que é uma profecia espiritual, está falando de dimensões espirituais. Só esse estudo desse templo aqui, dos portões e de cada pedacinho do templo, dá um estudo figurado do que Deus quer fazer com Israel e com a igreja. Um estudo muito interessante que pode ser feito em cima desse texto, a partir do capítulo 40 de Ezequiel. Porém, o que ele estava querendo dizer é que o templo seria reconstruído. Ou seja, aquilo que foi destruído pelo inimigo seria reconstruído. Ele está profetizando isso uma geração antes de Neemias se levantar e fazer essa reconstrução. Inclusive, ele vai falar sobre a divisão das terras. Se você for olhar aqui, ó, a repartição das terras de Judá, de Israel, a celebração da Páscoa, as festas, tudo que Ezequiel escreve aqui, ele está retomando aquilo que Deus tinha falado para o povo de Israel lá em Deuteronômio. Aquilo que Deus tinha falado por meio de Moisés para a organização do Estado de Israel lá em Deuteronômio. Inclusive a construção, né, do tabernáculo que tinha sido dito lá como Davi deixou em 1 Crônicas as medidas de como seria direitinho o templo. Então aqui ele retoma tudo isso. Ele dá medidas do templo, ele fala da divisão das terras, ele fala das festas. Por quê? Aquilo que foi construído depois da conquista da terra, aquilo que foi feito ali desde a época de Moisés, passando por Josué e até Davi, tudo isso que foi feito até Salomão foi destruído depois por causa dos pecados do povo. Mas Deus estava prometendo que iria refazer, né? É daí que vem aquele termo que diz que a glória da segunda casa seria melhor que a da primeira. Então nós vemos muitas coisas significativas no livro de Ezequiel. Dedique-se a ler e estudar as profecias de Ezequiel. Elas se cumpriram nos tempos que ele viveu, né? Em anos depois elas foram se cumprindo, mas muitas delas apontam também para coisas que Deus há de fazer e tem lições magníficas para as nossas vidas, minha e tua. Um grande abraço, continue estudando a Bíblia.